Oi, pessoal do 8º ano A, estou de volta para dar continuidade ao nosso capítulo, tá bem? Nós estávamos falando do capítulo 17 da apostila 2, Construções Geométricas 1, Construção de ângulos, da página 330, da página 430 a 440. Nós estávamos fazendo a correção, tínhamos lá a letra I. Ao determinar as medidas dos ângulos centrais, usando o transferidor, você pode ter cometido pequenos erros, o que é normal quando fazemos medições na prática. Vamos calcular teoricamente a medida de um desses ângulos para você comparar com o valor obtido na prática? Trace o segmento P1 e P2. Quais são os comprimentos dos segmentos OP1, OP2, EP1 e P2? Os segmentos OP1, OP2 e P1 e P2 medem 4 centímetros. Classifique o triângulo OP1, P2 de acordo com as medidas de seus lados. Em seguida, determine a medida de seus ângulos. O triângulo OP1, P2 é equilátero. Assim, seus ângulos internos medem 60 graus. O que você conclui a respeito das medidas dos ângulos centrais que você construiu? Independente de haver pequenos erros, devido às impressões inerentes ao processo de construção e de medida, todos os triângulos centrais medem 60 graus. Considerando o que você construiu no item 1, faça a construção pedida. Usando apenas régua e compasso, construa um ângulo de 60 graus com vértice no ponto V, tal que um de seus lados seja a semirreta VP. Tá aqui, ó. Vértice V, tracei isso aqui e construí um ângulo de 60 graus. Como que eu fiz isso? Eu vou descrever essa estratégia aqui, ó. Com centro no ponto V, foi traçado um arco que intercepta a semirreta VP. Eu tracei essa semirreta VP, coloquei a ponta seca aqui e tracei esse arco que cortou essa semirreta VP no ponto A. Com centro no ponto A e a mesma abertura que eu usei para traçar esse arco aqui, eu tracei um outro arco, certo? Ó, coloquei a ponta seca aqui e cortei este arco, aonde tem o ponto B. Em seguida, eu construí peguei esse ponto e liguei aonde? No B, certo? E aí ficou o ângulo VPB, que era o ângulo de 60 graus. Então, vamos lá. Peguei o vértice V, tracei uma semirreta, chamei aqui de P. Fiz uma abertura qualquer de 4 centímetros ou de 3 centímetros, que era do item 1, certo? Fiz a abertura de 3 centímetros, ponta seca no V, tracei esse semiarco que cortou aqui, porque eu não tinha essa linha, coloquei a ponta seca aqui com a mesma abertura, cortei aqui e aí eu formei esse ponto B, que eu uni com o V, e aqui vai ter um ângulo de 60 graus. Transporte de ângulos e construções de triângulo. Agora que você já aprendeu a traçar ângulo de várias medidas usando apenas régua e compasso, vamos estudar como construir triângulos, também usando esses instrumentos. Na construção de triângulos, é comum precisarmos transportar um ângulo dado para diferente exposição do papel. Começaremos a sessão verificando como isso pode ser feito. Exercício 1. Dado o ângulo AOB na figura abaixo, vamos transportá-los para a semirreta VD. Isso significa construir outro ângulo com vértice no ponto V e lado VC, que
que tenha a mesma medida do ângulo AOB. Em outras palavras, chamando o outro ângulo de CVD, AOB e CVD. Devem ser ângulos congruentes. Concentro no A, vou voltar aqui, ó, vou ler primeiro, tá? Concentro no ponto O, traça-se um arco de circunferência de 2 centímetros de raio, que intercepte os lados OA e OB, do ângulo AOB. Chame de P o ponto no qual o arco intercepta OA e de Q o ponto no qual o arco intercepta OP. Então, vamos lá. A gente tem aqui, esse ângulo já está construído, eu vou transportar ele para cá. Coloquei aqui uma abertura de 2 centímetros, tracei. Chamei aqui de Q e aqui de P. Coloquei a ponta, aí o que eu fiz? Vim aqui, ponta seca aqui, tracei esse semiarco, tá bem? Agora, eu coloquei a ponta seca aqui, fiz a abertura do meu compasso até chegar nesse P e guardei essa abertura. Vim para cá, coloquei a ponta seca aqui e fiz cortar isso aqui. Achei o ponto C. Esse ponto C eu tracei com quem? Com o V. Você está vendo que a minha linha aqui está tracejada, porque esse ângulo existia e esse eu construí. Esta medida é igual a esta. Vou voltar para terminar a leitura. Concentro no ponto V, trace um arco de 2 centímetros de raio que intercepta VD e que tenha aproximadamente o mesmo comprimento do arco que você traçou no item A. Chame-o de T, no ponto no qual o arco intercepta VD. Concentro no ponto Q, trace um arco que passa pelo ponto P com a mesma abertura do compasso que você usou para traçar esse arco. Trace um arco com centro no ponto T, que intercepte o arco que você traçou no item B. Chame de C e no ponto no qual traçam os dois arcos. Trace a semirreta VC. Então, vamos lá. Você tem esse arco, vou relembrar tudo de novo. Eu fiz uma abertura de quantos centímetros, gente? 2 centímetros. Pego o compasso, régua, mede 2 centímetros. Coloca a ponta seca no O e traça esse arco aqui. Chama esse ponto de interceptação de Q e aqui de P. Com essa mesma abertura, 2 centímetros, coloca a ponta seca no V e traça esse semi-arco. Você só vai chamar aqui de T, porque você não tem isso aqui. Volta aqui, põe a ponta seca no Q e faça com que o grafite bata bem aqui em cima no P, tá? Ó, tanto é que eu fiz esse risquinho para ver se estava coincidindo. Fez isso? Guarda essa abertura. Volta aqui, põe a ponta seca no T e corta esse semiarco que você tinha traçado. Você vai obter o ponto Q? C. Esse ponto C você vai ligar com quem? Com o V. Então, este ângulo é igual a este. A gente transportou daqui para cá. Escreva as seguintes medidas dos segmentos da figura que você construiu. OP, VC, OQ e VT. OP mede 2, OQ 2, VC 2 centímetros e VT 2 centímetros. Por quê? Porque a gente trabalhou com uma abertura de 2 centímetros. Os segmentos PQ e CT têm medidas iguais? Justifique sua resposta. Os segmentos PQ e CT têm medidas iguais, pois a medida do raio do arco de centro Q, que passa por P, é igual à medida do raio do arco do centro T, que passa por P, que foi de quanto? Daqueles 2 centímetros. Observe que os triângulos
POQ e CVT são congruentes. Qual é o caso que garante a congruência desses triângulos? Eles são congruentes pelo caso lado, 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 pois PO e CV mede 2 centímetros, OQ e VT mede 2 centímetros, e PQ e CT é igual ao item F. Partindo da congruência observada no item G, o que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos AOB e CVD? Explique sua resposta. Como os triângulos são congruentes, os ângulos POQ e CVT são congruentes, mas esses ângulos coincidem com os ângulos AOB e CVD, respectivamente. Logo, as medidas deles são o quê? Iguais. No início da construção, você traçou 2 arcos de circunferência de 2 centímetros de raio. Se esses arcos tivessem 5 centímetros de raio, você conseguiria transportar o ângulo da mesma maneira? Sim, pois da mesma maneira, os triângulos POQ e CVT seriam o quê? Congruentes. Descreva uma estratégia que pode ser usada para transportar um ângulo para uma semi-reta dada. Uma possível descrição, não tinha que estar exatamente dessa forma. Com centro no vértice do ângulo dado e uma abertura qualquer, traça-se um arco que intercepte os lados deste ângulo nos pontos A e B. 2. Com centro na origem O da semi-reta dada e mesma abertura usada no item 1, traça-se um arco que intercepte essa semi-reta no ponto C. 3. Com centro no ponto A, traça-se um arco que passe por B. 4. Com centro no ponto C e mesma abertura usada no item 3, traça-se um arco que intercepte o ponto D no arco desenhado no item 2. 5. Traça-se a semi-reta OD, o ângulo COD e o ângulo procurado. É o ângulo procurado. 2. Usando apenas régua e compasso, você vai construir um triângulo ABC, tal que os lados AB e AC meçam, respectivamente, 5 e 6 centímetros, e o ângulo BAC meça 60 graus. Faça um desenho à mão livre do triângulo ABC, indicando as medidas de todos os elementos conhecidos. Este desenho servirá para orientá-lo durante a construção do triângulo com régua e compasso. Eu imaginei, ó, tracei um segmento de 6 centímetros, ó, tá? Os lados AB e AC meçam respectivamente 5 e 6 centímetros. Primeiro eu tracei de A a C, que mede 6 centímetros, coloquei meio do transferidor 0, marquei 60 graus. Aonde bateu 60 graus, eu puxei aqui e medi 5 centímetros. E aí eu só liguei no ponto C. Elabore uma estratégia para construir o triângulo definindo a sequência de várias construções que você teria que fazer. Em seguida, construa no espaço abaixo. Descrevemos a seguir uma possível estratégia. Primeiro, traça-se o segmento AC de medida 6 centímetros. Converte-se no A, constrói-se um ângulo de 60 graus. 3. Marca-se o ponto B sobre o lado do ângulo, traçado no item 2, que não contém o ponto C, e a distância de 5 centímetros de A. E aí, o desenho. 4. Liga-se os pontos A e C com um segmento de reta. O triângulo deve ser obtido e desenhado a seguir. Está aqui.
Bom, pessoal, agora eu finalizo esse capítulo. Eu deixo alguns exercícios para vocês realizarem da página 430 a 440. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me encaminhem no e-mail, 8º ano, matemática, professora Regina. Estou à disposição nesse e-mail para tirar qualquer dúvida que vocês necessitem, tá bem? Bom, obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula com a nossa correção. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.